Equipe da Band é agredida durante a cobertura da desocupação da frente dos quartéis em Florianópolis. Chacina no norte do estado. 6 pessoas são encontradas mortas em carro em Joinville. Sobe o número de praias impróprias para banho em Santa Catarina. E no esporte, começa a preparação dos times para a disputa do Campeonato Catarinense. Essas e outras notícias em 30 segundos, no Band Cidade. Ano novo, ofertas novas na Havan. E o melhor, uma mais incrível que a outra. Vem conferir. Nesta semana, Smart TV 50 polegadas 4K Samsung por apenas 10 vezes de R$ 269,99. Mais TV, menos borda. Notebook Philco com processador Core i5, 8 GB de RAM e HD de 1 TB por apenas 10 vezes de R$ 229,99. Aproveite! Tudo num só lugar. Havan. Olá, boa noite. A gente começa o Band Cidade com a cobertura da desocupação na porta dos quartéis em Florianópolis. Durante a reportagem, a nossa equipe foi agredida covardemente pelos manifestantes. A confusão começa quando uma equipe da Band e do SBT foram acompanhar a remoção dos acampamentos em frente ao 63º Batalhão de Infantaria na região continental de Florianópolis. Um grupo de aproximadamente 10 pessoas cerca os jornalistas, xinga e intimida, até que partem para as agressões. Além da agressão, os manifestantes roubaram o microfone da nossa equipe de reportagem. Desde domingo, os atos antidemocráticos explodiram em diversas regiões do país. Na capital federal, os manifestantes se concentraram na Praça dos Três Poderes e depois invadiram o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, que foram depredados. Por conta dos atos criminosos, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, determinou a remoção dos acampamentos de bolsonaristas na porta dos quartéis em todo o país. Os manifestantes deverão ser identificados e responderão por terrorismo, dentre outros crimes, com penas previstas de até 30 anos de reclusão. A partir de agora, se os manifestantes permanecerem em frente aos quartéis, eles estarão incorrendo também no crime de desobediência. E isso sem prejuízo à apuração e condenação pelos muitos outros crimes que eles vêm praticando há muitos meses. Desde a violência física, inclusive contra jornalistas, até a própria defesa de um golpe militar, o que é tipificado como crime na nossa legislação. A decisão judicial impõe também às polícias militares o dever de agir. Portanto, omissões injustificadas, a conivência, será também objeto de punição. Em uma rede social, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, condenou os ataques e disse que é preciso trabalhar pelo país, mas jamais com o uso de violência. A Polícia Militar de Santa Catarina destacou que a medida judicial vai ser cumprida em respeito às leis constitucionais. Nós estamos acompanhando desde ontem as movimentações e manifestações em Brasília e também aqui no estado, todas as movimentações dos manifestantes e os locais onde estão sendo realizadas essas manifestações. Estamos também sempre informando o senhor governador de todas as movimentações ocorridas nesses locais e que a Polícia Militar também está cumprindo a sua missão de preservação da ordem pública, bem como a decisão judicial, a determinação judicial será cumprida rigorosamente. No final da tarde, os acampamentos em frente ao 63º Batalhão de Infantaria, na capital, já tinham sido removidos. Muito bem, e agora, sobre esse assunto, a gente conversa com Paulo Chagas, colunista do portal tvbv.com.br. Paulo, qual é a sua opinião sobre a desocupação dos quartéis aqui em Florianópolis? Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a quem nos assiste também no Band Cidade. Pelo visto, os respingos do que aconteceu em Brasília chegaram também a Florianópolis e também em outras cidades de Santa Catarina. Vale lembrar que o direito à manifestação é um dos pilares da democracia e pode ser exercido em qualquer lugar e está previsto no artigo 5º, no inciso 16. Seja como for, as nossas forças de segurança do estado de Santa Catarina estão cumprindo, sim, determinações superiores. Talvez porque estes manifestantes
já estejam, de uma certa forma, enchendo o saco, passaram do tempo e não precisam mais continuar com essas manifestações. Entendo até que, de certa forma, eles deixaram o seu recado. Também entendo que muitos desses manifestantes estão exaustos, cansadíssimos e querem sim voltar para casa, porque a missão, de certa forma, também foi cumprida. E essas ordens de cima para baixo também deveriam obedecer uma certa democracia, mas cumprem, então, segundo as determinações da própria justiça, essa ordem de sair dos acampamentos. Está desfeita, então, esta forma de manifestação. Por outro lado, não há como concordar com as agressões aos veículos de comunicação, aos veículos da Band e também da co-irmã do SBT. É perceptível que muitos manifestantes estão descontentes com a mídia nacional, mas não podem, de certa forma, descarregar a sua ira justamente para pessoas que estão buscando o seu trabalho, cumprindo de forma ética o seu papel profissional de simplesmente cobrir e mostrar a realidade dos fatos. O que aconteceu hoje em Florianópolis com algumas pessoas que partiram para a agressão sobre esses veículos de comunicação, a nossa Band e a co-irmã do SBT, devem também ser repudiadas. Não há como aceitar esse tipo de manifestação. O mesmo aconteceu em Lages pela manhã, quando manifestantes bloquearam uma empresa de transporte de combustíveis e a imprensa também não pôde fazer a sua cobertura e foi totalmente hostilizada. Infelizmente, essas mesmas pessoas acabam também pedindo para que a imprensa lhes apoie e lhes dê cobertura quando precisam. Mas nessas horas não podemos aceitar esse tipo de repressão contra os veículos de comunicação, Ronaldo. Tá certo. Obrigado, Paulo, pela sua participação aqui no Band Cidade. Uma boa noite. 6 paranaenses foram mortos em uma chacina em Joinville neste domingo. Os corpos foram encontrados carbonizados em um carro. Quem traz mais informações é o nosso repórter William Tenório. Foram moradores da região rural da cidade que acionaram a polícia após encontrarem o carro em chamas com os corpos carbonizados. Todos eram funcionários de uma empresa terceirizada que prestava serviços de manutenção em redes elétricas na região. Segundo informações da Polícia Civil, aproximadamente 20 pessoas participaram do ataque às vítimas. Eles usaram os 3 carros da empresa que estavam no pátio da residência para sequestrar as 9 pessoas. 2 desses carros foram abandonados em uma rodovia próximo ao local do crime. São pessoas que trabalhavam em Joinville por uma empresa local, fazendo limpeza de redes elétricas, contratadas por uma terceirizada e estavam aqui oriundas de outras cidades do estado do Paraná. Não há nenhuma informação nesse sentido. O que não se sabe é se essas pessoas que praticaram esses crimes têm um envolvimento com facções criminosas. Isso a investigação policial no curso do inquérito policial é que vai determinar. De acordo com o que já foi apurado pela investigação, as vítimas são moradores de Palmas e União da Vitória, sul do estado do Paraná. A casa em que os homens moravam também foi incendiada após a ação e a Polícia Civil já trabalha nas investigações para identificar e prender os autores desse crime bárbaro. Até o momento, 6 mortes foram confirmadas neste ataque. 3 vítimas sobreviveram ao ataque criminoso e já prestaram depoimento na Delegacia de Homicídios. O IML de Joinville está com os corpos e um trabalho pericial está sendo realizado para identificar se essas pessoas morreram antes ou durante o incêndio. Nós tentamos contato com a empresa na qual esses trabalhadores prestavam serviços, mas até o momento nós não obtivemos retorno. A Delegacia de Homicídio vai instaurar o seu inquérito policial e agora nós vamos, então, tomar as providências em relação à questão de perícias criminais, né, para que nós possamos, então, identificar os modos e o que provocaram a morte dessas vítimas e, possivelmente, aí, nos próximos dias, a gente já tenha alguma novidade em relação à identificação de autores e de possíveis autores. E hoje, depois de um período de reformas, a Prefeitura de Blumenau entregou a Unidade de Estratégia da Saúde, Afonso Rabi, para a comunidade do bairro Ponta Aguda.
O objetivo da reforma foi resolver o problema crônico de umidade da estrutura, substituindo toda a rede elétrica e hidráulica. Também foram trocadas as esquadrias, as portas e foi aplicado um novo revestimento cerâmico. A pintura externa e interna também foram contempladas no cronograma da restauração, e a colocação de móveis sob medida aconteceu para melhorar a circulação no espaço interno. Nós implementamos uma reforma geral nessa estrutura para melhorar a condição de atendimento dos nossos profissionais e, claro, oferecer a qualidade necessária que a população precisa para poder ser bem atendida. Esse foi o principal objetivo dessa reforma. Claro, aqui nós tivemos a oportunidade de termos uma emenda parlamentar do deputado Ismael, que custeou 30% dessa reforma, e os demais recursos foram oriundos do recurso da saúde da Prefeitura de Blumenau. Quero agradecer aqui ao Conselho Local de Saúde, a toda a equipe da Secretaria de Saúde, que tem feito um grande trabalho também na mobilização e nessas ações. Ao todo, 300 mil foram investidos na estrutura, que beneficia cerca de 3.200 usuários da região. Parte da verba foi viabilizada por meio de emendas parlamentares e o restante foi feito com recursos próprios do município. Para a comunidade, a reforma foi muito bem-vinda. Suma importância, agora tem acesso aos cadeirantes, as pessoas, né, com deficiência também aqui para poder trabalhar melhor, a ter melhor acesso à unidade de saúde, né? Eu achei boa, né? Porque tem muitos pacientes, né, que ocupam ali o postinho. Eu achei muito legal. E logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição de hoje com a apresentadora Paloma Totti. Olá, daqui a pouco tem Jornal da Band. Aqui estão os destaques do jornal de hoje. As imagens do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e do Supremo no dia seguinte ao ataque dos vândalos em Brasília. Até obras de arte únicas e antiguidades históricas foram destruídas na sede dos três poderes. Quase 1.500 pessoas já estão presas. Nos casos mais graves, os crimes podem dar mais de 30 anos de cadeia. A despedida ao maior jogador da história do Vasco da Gama, o recordista de gols, Roberto Dinamite. Isso e muito mais em detalhes daqui a pouco, 7h20. A gente te espera. E veja a seguir, número de praias impróprias para banho aumenta em Santa Catarina. São mais de 120 pontos em todo o estado. Estamos de volta com o Band Cidade e, a partir deste ano, as prefeituras devem se adequar a uma lei federal que obriga cada município brasileiro a adotar um sistema único de armazenamento de dados. Em São José, isso já é uma realidade. O objetivo é dar mais segurança e transparência aos dados compartilhados no sistema informatizado da prefeitura, evitando possíveis perdas de informações. O município de São José, na Grande Florianópolis, iniciou a transição há quase 4 meses, se antecipando à nova regra, que começa a valer agora. Antes dessa implantação, nós tínhamos bancos de dados totalmente isolados, separados, que não conversavam de forma segura entre si. Um dos maiores desafios era migrar os 76 bancos de dados existentes com o menor impacto possível. E a iniciativa tem dado certo. Atualmente, mais de 32 mil usuários externos já acessam o sistema. Com aproximadamente 253 mil habitantes, São José tem um grande volume de informações que trafegam nos sistemas da prefeitura. Só a emissão de notas fiscais é superior a 560 mil por mês, média de 18 mil por dia. E toda mudança foi implantada sem interrupção nos serviços. Nós conseguimos alocar aqui um grande número de técnicos para dar conta dessa demanda e, vamos dizer assim, hoje, olhando para trás, a experiência é muito positiva, tanto de nossa parte quanto da parte de usuários internos, os servidores da prefeitura, quanto dos usuários externos, que hoje já somam mais de 32 mil entre empresas e pessoas físicas que já utilizam o sistema externamente. Os dados são armazenados em nuvens. Esses equipamentos funcionam interligados e fazem backup em tempo real. E se um falhar, o outro assume, sem dar diferença para o usuário. A empresa responsável pelo sistema também tem 2 data centers exclusivos para atender aos clientes. E hoje nós temos 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos podendo utilizar o sistema com seus equipamentos com acesso à internet, sem qualquer problema. O sistema obedece à Lei Geral de Proteção de Dados,
está de acordo com o novo Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, o CIAFIC, que entra em vigor a partir deste ano. A comunicação integrada da Prefeitura com um único software também segue o conceito de Smart Cities, cidades inteligentes. Esse foi um avanço muito importante para a Prefeitura e para a cidade, para a cidadania, dentro do nosso programa, que a gente está chamando de São José Digital. O número de praias impróprias para banho aumentou em Santa Catarina. São mais de 120 pontos em todo o estado. Para informar a população, esses locais devem estar sinalizados, mas isso não acontece. Os riscos são grandes para a saúde dos banhistas. Segunda-feira também é dia de praia para quem está de férias. Daniel decidiu aproveitar essa manhã com a filha e a sobrinha e buscou uma praia segura e própria para a diversão das crianças. A gente tem visto em algumas matérias, algumas praias não utilizáveis, não recomendação, né? Então a gente sempre olha para, como a gente tem criança pequena, né, a gente cuidar da saúde delas também, evitar alguma doença, alguma coisa nesse sentido. Daniel fez certo. O número de praias impróprias para banho em todo o estado aumentou nesta temporada. De acordo com o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, a principal causa foi as fortes chuvas das últimas semanas. Dos mais de 120 pontos considerados impróprios nas praias de Santa Catarina, 50 deles ficam em Florianópolis. Para a segurança dos banhistas, esses locais devem ser muito bem sinalizados. Aqui na Praia do Campeche, o riozinho que desemboca no mar está completamente poluído e o local impróprio para banho. Mas aqui não tem mais placa que sinalize a situação de balneabilidade e muitos continuam usando o local. Os guarda-vidas nos contaram que a placa que alertava a população sumiu há pelo menos 2 dias e não foi reinstalada. Enquanto isso, crianças brincam ali sem se preocupar com possíveis doenças que podem ser contraídas. Não tem placa, nada avisando, e a gente veio com as crianças brincar aqui um pouquinho, que é melhor porque o mar está muito forte para eles hoje. Seria bom, né, que se está mesmo poluído, seria bom ter uma placa avisando que é impróprio para banho e riozinho. A família do Darlan veio do oeste para conhecer as praias da capital. Eles não sabiam da situação do riozinho. O pessoal agora veio comentar com nós que está impróprio então para banho, que até mesmo aqui do lado tinha uma placa que diz que está própria para banho, né? Daí a gente acabou não se preocupando com isso, né? Falta uma placa. Falta uma placa para o pessoal saber, né? A placa que Darlan se refere é essa, que está a alguns metros do local impróprio, o que confunde os turistas. Nesta primeira semana de 2023, os casos de virose aumentaram nas unidades de saúde de Florianópolis, mas ainda não se sabe as causas. Mesmo assim, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIV, alerta para alguns cuidados importantes. É um período onde doenças diarreicas são frequentes e transmitidas por meio de água contaminada ou alimentos contaminados. Muita atenção a esses alimentos e bebidas devem ser tomadas, então, especialmente aos frequentadores das praias, que são os locais mais visitados nesse período. A diversão pode se tornar, então, aí um problema de saúde. Toda a atenção é preciso para que você tenha a diversão garantida nesse período de verão, sem doenças, né, e se divertindo, se refrescando nas belas praias de Santa Catarina. O Instituto do Meio Ambiente informou que está trabalhando para manter a população bem informada e ressaltou que isso é recorrente à retirada de placas informativas dos locais quando as praias estão impróprias. Ainda não há data para a reposição da placa na Praia do Campeche. E agora chegou o momento da previsão do tempo. A terça-feira começa com sol entre nuvens em todas as regiões e as temperaturas se mantêm elevadas, com máximas que podem superar os 28 graus, especialmente no Grande Oeste. Veja os detalhes nas condições do tempo. O período da manhã vai ter mais nebulosidade no início do dia, com sol entre nuvens no período da tarde. Apesar da nebulosidade, o calor continua em todas as regiões, com máximas que superam os 30 graus. No extremo oeste, os termômetros podem chegar a 28 graus. Em Florianópolis, a mínima prevista é de 20 e a máxima de 28 graus. Em Joinville, mínima de 19 e máxima de 27. Em Lages, mínima de 14 e máxima de 28. E em Chapecó, a mínima prevista é de 17 e a máxima de 28 graus.
Muito bem, chegou o momento da gente dar uma passada no nosso portal tvbv.com.br, onde você confere os principais destaques de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Vamos conferir os destaques aqui do nosso portal. Bolsonaro é internado com dores abdominais em um hospital nos Estados Unidos. Então você vai conferir aí essas informações. Tem também Florianópolis registra epidemia de virose. Você vai conferir esta informação e saber mais detalhes sobre esta epidemia que está assustando os moradores de Florianópolis. Avaí vence jogo-treino contra o Operário. E ainda, manifestações e bloqueios marcaram o fim de semana. Essas e outras notícias você confere no nosso portal. Acesse www.tvbv.com.br. E veja a seguir, semana de ajustes finais para os times de Santa Catarina para a disputa do Campeonato Catarinense. Essas e outras informações dentro de instantes no Band Cidade, que volta já já. Band Cidade. Oferecimento. Semana de ajustes finais para os times de Santa Catarina para começar a disputa do Campeonato Catarinense. Vai começar o Campeonato Catarinense. Faltam apenas 5 dias para a bola rolar no Estadual de 2023. Na primeira fase, os 12 clubes vão brigar por 8 vagas para avançar para as quartas de final. E, claro, ficar longe da zona de rebaixamento. Os times já estão há mais de um mês se preparando para essa competição. Falta ajustar algumas coisinhas da bola parada. E no dia 14 a gente vai estar pronto para iniciar a competição. Entrar aí para ganhar, para ser campeão, buscar esse título também. Já entramos na semana da estreia, na fase competitiva propriamente dita da nossa temporada. Os últimos ajustes já estão sendo feitos e a expectativa dos torcedores é pelo que os times irão fazer neste ano. O jogo que abre o Campeonato Catarinense de 2023 é entre Chapecoense e Avaí. E o palco da disputa vai ser a Arena Condá, em Chapecó, no sábado, às 4 horas da tarde. E vamos conhecer agora um gesto de solidariedade de um menino morador de Presidente Getúlio. Era janeiro de 2017. Com um cartaz escrito Abraço Grátis, o pequeno Gabriel, de 10 anos, saía nas ruas. E quem passava não resistia. Ele fez isso em Presidente Getúlio, onde mora, e também no centro de Rio do Sul. Achei muito bonita a atitude dele. Eu fico muito emotiva com a situação assim, sabe? Eu acho muito bonito. Isso é a primeira parte para o mundo ficar melhor. Uma iniciativa muito linda, né? Porque hoje em dia ninguém tem mais tempo para nada, é só celular, computador. Não tem mais tempo de conversar olho a olho, né? De dar um abraço, de dizer um te amo. E é muito lindo isso, eu acho muito lindo. Centenas de pessoas elogiaram muito essa atitude dele, esse gesto tão bonito de sair às ruas distribuindo abraços. E hoje, 6 anos depois, nós voltamos aqui para Presidente Getúlio para saber o que anda fazendo e como está o menino Gabriel. Ele cresceu, a aparência mudou, mas até hoje o jovem é lembrado pelo abraço grátis. Aos 16 anos, o Gabriel se prepara para ingressar no 2º ano do ensino médio na escola Orlando Bertoli. Trabalha em um escritório de advocacia em Presidente Getúlio e integra um grupo de jovens que promove ações solidárias. Da época do abraço grátis, ele guarda boas lembranças. É uma coisa que me deixa muito feliz quando eu penso e me lembro que eu fiz aquilo. Me abriu um leque de visão sobre o mundo, do que eu podia fazer, o que o mundo precisava, né? E me fez querer ajudar um pouquinho mais e pensar mais nos outros, né? Querendo ou não, foi um pontapé inicial para ser mais receptivo com as pessoas, ser mais solidário e pensar nessas questões de como é que eu posso ajudar o próximo mais, né? De 2017 para cá, a vontade de fazer a diferença na vida das pessoas só aumentou. E o Gabriel prova que, com pequenas ações, é possível tornar melhor o dia de alguém. É aquele negócio, né? Pessoas são universos diferentes, né? Então, tu ajudar uma pessoa, tu tá mudando o universo todo, né? Querendo ou não, cada pessoa passa uma coisa por um dia e tu, hoje, juntar o papel na rua ou até abraçar alguém, já muda a vida de uma pessoa, muda como é que ela vai encarar o dia e isso é muito importante, né? Uma boa noite e até amanhã.